Nessa aula vamos aprender a utilizar servomotores, muito utilizados em modelismo. A ideia é saber programá-los. O servomotor tem apenas 3 terminais, 2 de alimentação e 1 de sinal. Então, colocando o servomotor, o GND vai no pino solo, o mais 5 volts vai no pino potência e o sinal vai no pino sinal. Nesse exemplo, para controlar o ângulo de giro do servomotor, vamos utilizar um potenciômetro ligado, por exemplo, no pino A0. Ao girar o potenciômetro, eu quero que ele acompanhe girando o eixo do motor. Para observar o sinal PWM no pino sinal, vamos colocar um osciloscópio. Então vamos abrir o nosso código, colocar o comentário, utilizando os servomotores. Vamos nomear o pino 8, que é o nosso servomotor, e o pino A0, que é o nosso potenciômetro. O pino 8 eu chamei de S-motor, lembrando o servomotor, e o pino A0 eu chamei de pot. Para utilizar os servomotores, vamos utilizar a biblioteca servo.h. Basta fazer a inclusão dela, jogo da velha include, sinal de menor servo.h, e assim como no módulo LCD, o Liquid Crystal, eu preciso dar um nome para esse motor. Eu posso trabalhar com vários motores. Então, eu usei o nome motor 1 para esse servomotor. Então, a função servo da biblioteca, eu nomeei o motor. Vamos precisar de duas variáveis. Uma eu vou chamar de leitura para fazer a leitura da entrada analógica via potenciômetro. E a variável ângulo vai receber o resultado da conversão de 0 a 1023 para o ângulo de 0 a 180 graus do eixo do servomotor. Dentro do void setup, eu vou colocar o nome desse servomotor e vou anexar ele a um determinado pino. Nesse caso, o pino chamado S-motor, que é o pino 8. Então, ao utilizar a biblioteca servomotor, assim como na Liquid Crystal, eu vou incluir a biblioteca, vou nomear o servomotor que eu estou utilizando, posso ter vários, esse aqui é o primeiro, chamei de motor 1, e no void setup eu vou colocar o nome que eu dei ao motor e vou dizer que ele está anexado a um determinado pino do Arduino, nesse caso ele está no pino 8. Dentro do void loop, a primeira coisa que vamos fazer é a leitura do potenciômetro para sabermos a qual ângulo vamos enviar o motor. Então vou carregar na variável leitura o resultado da leitura analógica do pino pot, que é o pino A0. A variável leitura vai ficar com um valor numérico entre 0 e 1023. Imediatamente no programa, vamos fazer a conversão e carregar na variável ângulo o resultado da função map aplicado ao valor da variável leitura, que começa em 0 e termina em 1023, mas eu quero que ela comece em 0 e termine em 180. Então a função map vai colocar na variável ângulo o resultado da conversão de 0 a 1023 para 0 a 180. Para enviar ao servomotor, através do pino sinal, o sinal que vai fazer ele angular no ângulo desejado, eu vou colocar o nome que eu dei ao servomotor, nesse caso motor 1, ponto write, ou seja, escrever nesse motor o ângulo que vai ser o resultado entre 0 e 180 graus. Ao iniciar a simulação, à medida que eu girar o potenciômetro, eu vou mudar a largura do pulso. Lembrando que o motor posiciona-se o eixo em função da largura do pulso. Ao colocar o potenciômetro na posição 0, eu vou ter a largura mínima, que corresponde ao ângulo de 0 graus. Esse servomotor, ele gira no sentido anti-horário. Isso aqui no Tinkercad, esse servomotor, ele gira no sentido anti-horário. À medida que você vai aumentando a largura de pulso, ele vai angulando cada vez mais no sentido anti-horário. Então,
Então, assim como no AutoCAD, os ângulos são contados a partir da horizontal e crescendo no sentido anti-horário. Então, à medida que eu vejo a largura do meu pulso aumentar, eu vejo o ângulo entre o eixo e a horizontal aumentar também. Na metade do curso, eu vou estar lá a 90 graus. E ao girar o potenciômetro totalmente, o motor vai angular a 180 graus. Então é simples assim, com o uso da biblioteca servo.h, trabalhar com servomotores em projetos. No Tinkercad você encontra um outro tipo de servomotor, também composto de apenas de 3 fiozinhos, potência, sinal e GND. Rotacionando o motor, nós podemos ligá-lo em paralelo com outro. Potência no 5 volts, sinal no sinal. Então eles vão compartilhar o mesmo sinal, eles vão se movimentar conjuntamente. E GND no GND. Ao iniciar a simulação, ao posicionar em 0, esse motor gira no sentido horário e o outro gira no sentido anti-horário. Então, ao variar a largura do pulso, o motorzinho azul angula no sentido anti-horário e esse motorzinho angula no sentido horário. À medida que a largura do pulso aumenta, ele muda o ângulo do eixo. Aqui seria 180 graus, aqui seria 90 graus, e aqui seria 0 graus. A velocidade com que o servomotor se move vai depender da variação do ângulo.